Eu sou Bruna Tainá Rodrigues, autora do artigo intitulado de A luta é de classe ou de raça? O presente trabalho, ele busca analisar as dicotomias existentes entre raça e classe através de um olhar que não pretende mais pautar o mundo que esteja baseado na raça branca universal que se encontra no norte global. Nós vamos investigar por que consideramos o conceito de classe e rejeitamos a categoria raça, defendendo também a ideia de que o conceito de classe, este que veio do Ocidente e se universalizou, ele não consegue dar conta de um dos grupos raciais existentes, que é a raça negra. Aqui nós também consideramos a raça branca base de toda a estrutura, pois ela é tanto o subalterno que recebe o salário, quanto o detentor do capital que paga esse salário. Os principais objetivos estão em compreender as dicotomias existentes entre raça e classe, analisar como a autoridade branca ela age sobre os corpos negros consciente e inconscientemente, entender como a exclusão capitalista da raça negra ela pode explicar a violência letal contra estes ainda nesse século, além de explicitar a categoria raça como uma categoria econômica, sendo essa categoria uma crítica à necroeconomia política. Estamos referenciados por autores como Aimé Césaire, Achille Mbembe, Sueli Carneiro, Denise Ferreira da Silva, Frantz Fanon e Frank Wilderson. Estes vão formar a principal fonte para o aporte teórico do artigo. Através desses autores, buscamos construir novas travessias acerca de raça, classe e subconsciente. A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho, ele parte do método histórico estrutural e da noção de controvérsias, que segundo Kurt Malta possibilita sistematizar a história do pensamento econômico, podendo assim construir novas ideias a partir de ideias já existentes, né? E aqui nós consideramos a neutralidade na pesquisa como um mito, entendemos que toda pesquisa é posicionada parcial e parte de uma perspectiva e, portanto, a pesquisadora, ela decide e define, mesmo que inconscientemente, os caminhos da pesquisa que estará a fazer. Essa pesquisa, ela está dividida em 3 partes, e uma parte ela vai complementando a outra, e nós começamos analisando as contradições da raça, né, entre um diálogo com Fanon e Denise Ferreira da Silva. Então, o problema para Fanon é muito importante. O negro é um homem negro, e isso o coloca refém de si próprio. A alternativa seria curá-lo de si, o impedimento, o homem branco. Ferreira da Silva, ela vai questionar as violências contra as pessoas negras e questionar por que essas violências não causam uma crise ética, né? E aí a gente compreende que a racialidade, ela permite que a racionalidade daquele que pensa cartesianamente seja aceita e respeitada. O racismo, então, ele se alimenta disso. Se não penso cartesianamente, logo não existo. Falando um pouco sobre o subconsciente, né? É no subconsciente que está guardada a chave que pode libertar o homem de cor de si próprio. A mente consciente, ela não é mais poderosa que a mente subconsciente. Assim, nós concordamos com a Pérola Nijiwa, né, quando esta afirma que o surgimento dos europeus ou pessoas brancas como os detentores do poder do mundo e essa habilidade em convencer milhões de que esse é o jeito certo de se estar no mundo é o maior milagre propagandício da história. E concordamos também com Charles Kush quando ele diz que a raça branca ela é especialista em programar secretamente nossas mentes, né? Sendo essa programação a razão pela qual os negros adoram subconscientemente os brancos, o materialismo branco, a autoridade branca, mesmo conscientes, mesmo que conscientemente nós reconheçamos como perigosos, né? A segunda parte a gente vai falar sobre a luta de classe e as relações raciais. E aí o Wilderson ele vai escrever sobre as limitações do discurso marxista face o sujeito negro. E segundo ele explica, existe um antagonismo que coloca o branco como universal e o capitalismo como a única saída. E o que a gente quer chamar a atenção
para esse ponto é que tanto o subalterno, né, do discurso marxista, aquele que é privilegiado pelo salário, quanto o detentor do capital que paga esse salário, eles fazem parte da mesma raça, que é a raça branca. O escravo não assalariado, ele então vai fazer uma demanda que está em excesso da demanda feita pelo trabalhador. Por quê? O trabalhador ele exige que a produtividade ela seja democrática e justa. O escravo, por outro lado, ele vai exigir que a produção pare, parar sem recorrer à sua democratização final. Nós entendemos então que a escravidão ela não é central nem para Gramsci nem para Marx. E por último, né, a gente traz uma outra pergunta. Esse trabalho ele gera mais perguntas, né, do que respostas concretas, né? Mas existe luta de classes quando já sabemos quem será o ganhador? E essa pergunta ela surge através de leituras, né, de textos de alguns economistas, né, que falam do estruturalismo latino-americano, entre outros, e a partir da leitura de um texto do Aimé Césaire, quando ele afirma que a Europa ela é incapaz de resolver os dois maiores problemas a qual a sua existência deu origem, que é o problema do proletariado e o problema colonial. Porque por mais que a classe trabalhadora ela tudo produz, a ela nada pertence. E desde que a gente vê falar sobre luta de classes, né, a corda, ela sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Então, a gente sempre sabe quem vai ser o ganhador dessa luta de classes. Então, será mesmo que existe luta de classes? E, para terminar, né, o conhecimento paralelo, como afirma o sociólogo Marcos Romão, é o único caminho possível para tomar um conhecimento descolonizado em um mundo colonial, né? E o que a gente entende aqui é que a escravidão não remunerada não possui similaridade com a escravidão assalariada, né? Entendemos também que o conceito de classe ele invisibiliza o conceito de raça, reforçando assim a manutenção das desigualdades, e se é que existe luta de classes, em diáspora africana não poderá ser superada pela luta de raça. Rotep.